Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo, aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe Pacífico. Já reparou isso? A gente costuma achar que aqui a profecia diz que Jesus terá 5 nomes: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Não, são 4 nomes. É um substantivo e um adjetivo. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro é o primeiro nome. Ele é um conselheiro maravilhoso, ele é um Deus forte, ele é um Pai que não é terreno, é eterno, e ele é um príncipe que não promove guerra, mas que promove paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Nós estamos em dezembro é Natal, e a nossa conversa é sobre o nascimento de Jesus. Por isso que está montado ali o presépio, por isso que essas luzes estão piscando, tem uma árvore lá atrás, tem um pano vermelho com pisca-pisca, tem um pisca-pisca aqui na frente. Toda essa ornamentação é para nos lembrar que estamos no tempo de celebrar o nascimento de Jesus. Ah, pastor, essas coisas aqui dentro da igreja, será que não estariam profanando o templo do Senhor? Jamais, porque a profanação depende da intenção do coração da pessoa. E aí eu te pergunto, você acha que as irmãs que ficaram aqui até 11 horas da noite ontem, montando, e vieram hoje novamente à tarde, você acha que as irmãs que prepararam isso aqui com tanto carinho, e os irmãos também, cadê o Davi? Davi cantou e vazou, né? Amém, vai com Deus. E ele que ajudou a colar lá, e tadinho, mexendo com a cola quente, aí ele botou a mão e falou, ai Selma, é quente. Não, Davi, não é não. Você acha que os irmãos crentes em Jesus Cristo fizeram isso aqui para profanar contra Deus? Para pecar contra o Senhor? Para se rebelar contra o dono da igreja, irmão? Claro que não, eles fizeram isso porque eles querem que quando você entrar aqui, você olhando essa ornamentação, algo na sua memória te remeta ao período do Natal e te faça lembrar que o seu Salvador nasceu como homem. Tudo depende da intenção do coração, irmãos. E aqui não há intenção de profanar, aqui só há intenção de propagar o nome do Senhor, para que Ele brilhe
brilhe cada vez mais como essas luzes. Então, o pisca-pisca simboliza o quê? A luz que brilhou nas trevas. O pano vermelho, o sangue que ele derramou, a estrela da manhã, a luz da alvorada, aquele que permanece quando todos os outros vão embora. Sabia que Jesus é chamado de a estrela da manhã por causa disso? Todas as estrelas se apagam quando a luz do sol começa a brilhar, vai ofuscando a luz das estrelas e apenas uma continua brilhando, a chamada estrela da alva, estrela da manhã, a última que fica brilhando quando todas as outras se apagam. Por isso que a Bíblia ilustra essa estrela como se fosse Jesus, porque assim ele é na nossa vida. Pode tudo acabar, todo mundo pode nos abandonar, tudo pode ser apagado, mas ele continuará sempre brilhando. A guirlanda simboliza a coroa de espinhos que por ele foi usada. Essas bolas aí, ó, simbolizam a eternidade. Não tem início, não tem fim. É a bola, o laço do presente que você ganhou, que é a sua salvação. Você pode olhar qualquer coisa dessa e apontar para Jesus, que tudo faz sentido. Agora depende da cabeça da pessoa. Quando a pessoa tem uma cabeça crente, ela vê as coisas e aponta tudo para Jesus. Quando ela tem uma cabeça profana, ela olha as coisas e aponta tudo para o capeta. Aí é uma questão de cabeça da pessoa. Entendeu? Ou não? Quer que desenha? Então vamos para o texto. Nós estamos na série de Natal. E o primeiro capítulo da série, domingo passado, se chamou A Promessa. Qual foi a primeira vez que o nascimento de Cristo foi prometido na Bíblia? Gênesis 3,15. A mulher vai engravidar, o descendente da mulher, um menino vai nascer e ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, vai desfazer o problema que a humanidade acabou de arrumar por ceder à tentação da serpente, que é o diabo. Então, a promessa de que Jesus nasceria está em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, a primeira vez que Deus deu uma boa notícia para o homem. Você pecou, se pecar certamente morrerás, o salário do pecado é a morte, para fora do jardim, está fora da minha presença e do meu relacionamento. Mas você não precisa morrer longe de mim. Quando vier o meu descendente e nascer, crendo nessa promessa, você pode ser religado comigo, você pode ser reconectado comigo. Por isso o nome dessa série é Nascido para Reconectar. Ele nasceu para nos reconectar com o Deus que estávamos separados por causa dos nossos delitos e pecados, mas em Cristo nós somos reconectados com Deus e recebemos a vida eterna. Aqui nós vamos ver a profecia, porque tem promessa e tem profecia. É muito parecido, mas não é a mesma coisa. E essa visão que o Isaías teve e que ele está destilando aqui na sua profecia, começa no capítulo 6. No capítulo 6 diz assim, ó, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e ele estava sentado num alto e sublime trono. Preste atenção, no ano que morreu o rei. O rei Uzias foi um ótimo rei para Israel. Na verdade, para Judá, porque nesse tempo aqui o reino já estava dividido. Judá, capital Jerusalém, e Uzias foi um excelente rei. E o texto diz, no ano da morte de Uzias eu vi o Senhor, e ele se assentava num alto e sublime trono. E ele viu que a orla das vestes se entrava e enchia o templo, anjos ao redor de Deus, com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e diziam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Às vezes a gente acha que os anjos estavam dizendo para Deus, Santo, Santo é o Senhor, lê direito, diziam uns para os outros, Santo é o Senhor, Ele é santo.
Ele é santo. Vocês estão sabendo, todo mundo aí que estamos adorando Ele aqui na eternidade? Não nos esqueçamos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E o Isaías teve aquela visão e chegou a uma conclusão: eu estou morrendo de medo, porque o que será agora da nossa nação? O nosso rei bom, Uzias, estava mandando bem no reinado, a nação estava prosperando, os inimigos morriam de medo da gente, e agora o rei Uzias morreu, o que será de nós? E aí ele olha e Deus mostra para ele: o que estava no trono da terra morreu, mas o que está no trono eterno jamais morrerá, porque Ele é eterno e criador de todas as coisas. Deixa eu te dar uma notícia: o rei continua no trono. Os líderes podem morrer, os governantes podem faltar, a nossa liderança humana pode falhar, porque a nossa confiança não está nos tronos e nas cadeiras dessa terra, está no trono da eternidade, onde Ele está assentado no seu alto e sublime trono, de onde governa todas as coisas, comanda o universo, e pelo poder da sua palavra, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E aí o Isaías: ai meu Deus, o que eu faço agora com essa visão que eu tive? E aí Deus chama ele e fala: vai falar para todo mundo. Aí ele fala: mas eu não sirvo para falar, eu sou de um povo que fala muita besteira, eu uso a minha língua de forma inadequada, eu tenho lábios impuros e sou de uma geração de impuros lábios. Aí Deus: o seu problema é que você tem o lábio impuro? Não tem problema, vem cá anjo, pega uma brasa aí do altar, vai lá e dá uma sapecada na língua dele. E aí o Isaías, claro, tudo isso numa visão, isso não é literal, é um texto profético. Então Isaías viu como que um anjo vindo e ferindo sua língua, e a ferida que o anjo causou na língua dele, deu santidade para a língua dele. Quando ele saiu dali do palácio, por isso que ele tem a visão de um rei, por isso que ele está próximo do rei, por isso que ele está com medo que o rei faltou, porque ele é parente do rei, ele habita no palácio, ele está em Jerusalém, e ele está com medo do que pode acontecer. E aí ele que estava acostumado a falar besteira, acostumado a usar sua língua para as coisas que não prestava, quando ele sai dali, ele quer falar besteira, mas a boca dele não fala mais. Você já viu um filme chamado Sim, Senhor? Eu acho que é o Jim Carrey, que é o ator que faz o personagem principal. A história de um homem, eu não sei o que acontece com ele, que ele não consegue mais negar nada, ele não consegue falar não. Tudo que falam para ele: ei, você quer pular de paraquedas? Ele: sim. Ele não quer, mas ele não consegue mais falar não. E ele vai dizendo sim para tudo, e isso vai colocando ele em várias enrascadas. Essa é a moral do filme. Se você falar sim para tudo, você vai entrar em várias enrascadas. É necessário saber dizer não na hora certa para as coisas erradas. Então, mais ou menos aconteceu com Isaías. Ele que estava acostumado a usar sua boca para o mal, agora não consegue mais falar nada ruim. E ele começa a falar daquilo que Deus está mostrando para ele. E aí no capítulo 7, Deus fala com ele: Isaías, meu filho, levanta. Aí ele fala: meu Deus, mas está de madrugada. Pega a estrada que vai lá para o caminho do lavandeiro. Vai lá naquele poço, que eu tenho uma missão para você. E aí ele vai, chega lá, quem está lá? O rei Acais. E aí, filho de Jotão, filho de Uzias. O Acais está lá, desesperado. Diz o texto que o coração dele batia como as árvores se agitam no bosque. E aí, ele está lá desesperado, não consegue dormir, andando de um lado para o outro. O Isaías chega: ô meu rei, o que está acontecendo? Rapaz, eu fiquei sabendo que o Rezim vai juntar com o Peca e o Remalias, e eles vão se juntar, Israel com a Síria e tal, e vai dar lá para o filho do Tabelau, e eles estão se juntando para invadir Jerusalém, eles vão tomar o meu trono, eu vou perder tudo. E aí o Isaías fala: calma rapaz, o que é isso? Você está sentado no trono aqui de baixo, você está com insegurança, porque você é homem, mas lá em cima tem um sentado no trono, que é aquele que nos dá a segurança. Calma, e deixa eu ver com ele. E aí, o que está sentado no trono aí de cima? O que vai acontecer com o que está sentado no trono aqui embaixo? Aí Deus fala: vai acontecer nada com ele. Pode falar com ele que os que estão tramando contra ele serão
todos destruídos por um outro inimigo que eles nem estão vendo. Eles estão com tanta sede em Jerusalém, que eles se esqueceram que atrás dele tem Nínive, atrás deles tem a Assíria, atrás deles tem o Senaqueribe, já com as lanças de bronze armadas, para ferroá-los todos. E tudo que estão intentando contra ele, revirá contra os que estão tentando. Pede um sinal, e o Acais é crente, ele fala, não preciso de nenhum sinal, eu creio, se Deus falou que nós vamos ter a vitória, nós vamos ter a vitória. Não, mas Deus quer te dar um sinal, e o sinal vai ser, essa menina sua que ainda é nova, ainda é virgem, ela vai crescer, ela vai casar, ela vai engravidar, quando o menino dela nascer, bota o nome de Emanuel, e esse é o sinal de que Deus está conosco. Emanuel. Capítulo 8, Isaías vai dizendo, Deus está conosco, todas as nações estão se juntando contra nós, mas o nosso Deus está sentado no trono, Ele nos garante a vitória. E podem ficar furiosos os povos, porque serão todos despedaçados. Deem ouvidos todos os países. Preparem-se para a batalha, vocês serão despedaçados. Preparem-se para a batalha, vocês serão despedaçados. Versículo 9 do capítulo 8 é um cântico que repete a mesma frase várias vezes, para lembrar o povo de Jerusalém de que quem manda no mundo é Deus. E aí fica todo mundo... Mas Isaías, meu filho, será que é isso mesmo? Você está certo de que é isso? Não tem como. Como que Israel vai juntar com a Síria, vai juntar com os amonitas e os outros, e eles vão vir atacar nós pequenininho aqui em Judá? Como que nós vamos resistir? E ele fala, para a terra que estava aflita, não continuará na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali. O que é Zebulon e Naftali? As tribos que ocupam a parte norte de Israel, as que estão fazendo divisa com a Síria e que serão as primeiras atacadas pela Assíria. Então, o Isaías está dizendo, essa terra será toda devastada, essa terra será toda desprezada hoje, porque os que estão tramando contra nós serão destruídos, mas daqui a uns anos, mais precisamente daqui a 750 anos, aonde essa terra que será devastada e que daqui a pouco será desprezada, porque os assírios vão pisar sobre todos, os touros de Bazã, então essa terra que agora é desprezível, eles vão perder tudo, porque eles estão se unindo para fazer mal a Jerusalém, eles estão desagradando a Deus, não estão cumprindo o propósito de Deus. Deus vai permitir que eles sejam destruídos e desprezados. Mas daqui a 750 anos, nessa mesma terra, vai ser onde o Filho de Deus vai habitar. E na Galileia dos gentios, vai brilhar uma grande luz. Essa é a profecia, irmãos. Essa é a profecia. Os judeus morrendo de medo, porque as nações estão se juntando para atacá-los. E o Isaías está dizendo, não temas, não temas, aquele que está sentado no trono não vai permitir que sejamos destruídos, porque estamos de acordo com a vontade dEle. Estamos em Jerusalém, onde Ele demonstra a sua presença. Portanto, meu irmão e minha irmã que me escutam nessa noite, quando Jesus nasce, Ele nasce para cumprir essa profecia. Onde estamos? Deus está em nós, porque em Cristo nos tornamos a habitação de Deus, e sendo a habitação de Deus, nada pode nos destruir. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, essa é a profecia. E não é assim, depois que o menino nascer, eu dou a vitória. Não, eu já vou dar a vitória, porque quando eu profetizo, você já pode tomar como verdade, porque ele vai nascer, vai demorar 750 anos, mas ele vai nascer. Como eu estou agora me colocando no lugar de Deus, eu lírico, você está entendendo, né? Quando daqui a 750 anos meu filho nascer, ele vai cumprir a minha profecia.
que foi dada através do Isaías. Como eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para me arrepender, então eu já vou dar a vitória, porque se eu falei que vai nascer, vai nascer. Nasceu ou não nasceu? Há 2000 anos atrás, mas há 2772 atrás, foi falado que ele nasceria. E aquela geração de Isaías, que creu nessa profecia, teve a vitória e foi salvo, assim como eu e você somos salvos e temos a vitória. Nós estamos 2000 anos depois do nascimento, pela fé nós temos a nossa vitória, pela fé nós temos a salvação. Eles estão 750 anos antes, da mesma forma, pela fé eles tiveram a vitória, pela fé tiveram a salvação. Pela fé em quem? No menino que nasceu para nos reconectar com Deus. Aleluia. E Ele é um conselheiro maravilhoso. Você precisa de um conselho? Busque a Ele. Você precisa de uma direção? Busque a Ele. Precisa de um norte na sua vida? Precisa de uma palavra da parte de Deus? Precisa de uma profecia? Algo que Deus te fale, que te dê certeza de que aquilo vai se cumprir? Busque a Ele, porque Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ah, pastor, eu estou fraco. Ele é forte. Ai, pastor, me sinto fraco. Ele é a sua força. Ai, pastor, não sei se eu vou conseguir. Você tudo pode quando Ele te fortalece. Ele é o Deus forte, que se faz forte na sua fraqueza, porque quando estamos fracos, aí é que estamos fortes, porque o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele é o conselheiro maravilhoso, Ele é o Deus de toda força, Ele é, oh Deus, Ele é o nosso Pai. Ah, pastor, não sei o que é ter um pai. Eu também não sei, mas no dia que eu conheci Ele tem sido o meu Pai. É Ele que me acolhe, é Ele que me abraça, é Ele que me sustenta, é Ele que provê. Ele é o Pai que eu tanto precisei na vida, e glórias a Ele, que há 23 anos atrás, eu o conheci como meu Pai, o fiz o meu Pai, e o meu Pai da terra pode me abandonar e pode morrer, mas o meu Pai eterno jamais me abandonará, e com Ele estarei por toda a eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade. E Ele é o príncipe da paz. Ai, pastor, minha vida é tão conturbada. Ele é o príncipe da paz. Ai, pastor, tanta confusão, tanta correria, tanto problema. Ai, pastor, minha vida, não sei se eu vou dar conta. Ele é o príncipe que traz a paz para a sua vida, porque nesse tempo, irmãos, nesse tempo, todos os líderes das nações eram chamados de príncipes. O príncipe de tal lugar, o príncipe de tal lugar, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Síria, o príncipe de Damasco. Eles iam dando os nomes das lideranças das pequenas nações de príncipes. E aí o profeta está dizendo: pode todos os príncipes da terra se juntar contra nós, o nosso príncipe nos dará a paz. E a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração nele, porque ele nasceu para nos reconectar. O zelo do Senhor, essa é a última frase que nós lemos. Verso 8 do capítulo 9. O zelo do Senhor fará isto. Naquele tempo significava: Deus é zeloso. Se Ele falou, Ele vai fazer. Ele não é um Deus displicente, que joga palavras ao vento e depois não cumpre. Não. O zelo do Senhor fará isso. Se Ele está dizendo que um menino vai nascer, vai nascer. Hoje nós já sabemos, Ele nasceu.
Ele viveu, Ele morreu e Ele ressuscitou. E Ele é aquele que nos reconecta com o Pai, para nos aconselhar, para nos dar força, para nos levar para a eternidade e para trazer a sua paz ao nosso coração. Porque nós que antes éramos gentios que habitávamos em trevas, somos uma nação que vive guiado por uma grande luz, a luz de Jesus, que nasceu para nos reconectar. Louvado seja Jesus! E ainda bem que Ele nasceu. Louvado seja o maravilhoso conselheiro. Louvado seja o Deus forte. Louvado seja o Pai eterno. Louvado seja o príncipe da paz. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por esta profecia. 2770 anos atrás, foi dada e pelo Teu zelo foi cumprida, e continua sendo palavra do Senhor para nós, porque se o Senhor cumpriu a Tua palavra, 750 anos depois, o Senhor tem o mesmo poder para cumpri-la 2022 anos depois, porque para o Senhor não tem tempo, o Senhor habita no Kairós, o Senhor habita na eternidade, o Senhor continua sentado no trono, e de onde o Senhor está, o Senhor pode liberar uma palavra, que pode alterar e transformar a nossa história, assim como Teu Filho nasceu, Ele também nasce nos nossos corações, todos os dias, como nosso Rei, como nosso conselheiro, como príncipe que nos trouxe a paz, como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nascido em Belém, criado em Nazaré, e quando todos pensavam que não podia vir nada bom de Nazaré, eis que da Galileia dos gentios, surge o melhor ser humano de todos os tempos, o nosso modelo, o nosso exemplo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, em nome de quem oramos, muito agradecidos, amém.